Muito bem, pessoal. Sou o professor Jonas, caminho com vocês nos cursos de Humanidades aqui do UniCV. E hoje nós estamos aqui neste link para conversar sobre uma religião oriental ou uma filosofia. Será que é religião? Será que é filosofia? Será que é filosofia de vida? Nós vamos conversar sobre o Tao Te Ching. Antes, porém, eu vou baixar esse ar aqui que pelo jeito ele está no 22 de novo. Pronto. Agora tá. Diminuiu a temperatura do frigorífico. Nós vamos falar sobre o Tao Te Ching, ou o Dao De Jing, dependendo da pronúncia. Esse livro que é milenar, esse livro que vem com algumas teorias, né? Uns vão dizer que ele é anterior, outros que é posterior, por exemplo, ao cristianismo. Vou colocar ele no chat, um link de uma tradução aqui para vocês no chat. Na próxima, então hoje nós vamos introduzir o que é esse tal desse Tao Te Ching, de onde que veio, quem que escreveu, que época e tudo mais. Na próxima aula nós vamos ver duas traduções diferentes, eu tenho duas traduções. Vamos começar a compreender alguns conceitos, perceber alguns pontos de contato com religiões ocidentais, por assim dizer, e entender qual é que é desse livro, dessa obra, porque é legal, né, a gente ter contato com ele. Bora lá, então. Deixa eu colocar os slidezinhos aqui para nós. Apareceu para vocês aí já? Ainda não, né? Ainda não. Enquanto isso, eu quero abrir o mic aqui de vocês. Quem já viu o Tao Te Ching, quem tem em casa, lembra que na aula anterior parece que tinha alguém que já tinha começado a ler. Quem teve a curiosidade de pesquisar na aula anterior, quem sabe do que se trata, me digam aí. Você já ouviu falar? Ué, nunca vi nem ouvi, só ouço falar. Eu sei que é um tratado, professor. Acho que é isso. Boa, Paula. Tratado. É você que tem em casa, Paula? Não, eu não tenho, não, mas eu já ouvi falar dele e ouvi falar realmente que era um tratado. Ele Ah, trata-se desse tratado. quem mais? Quem mais? Andressa. É um privilégio nosso assistir essa aula. Eu tenho o livro aqui, estou super empolgada. Ah, era a Andressa que tem, né? Você que tem aquele da capinha amarela, né? Eu tenho ele em casa. Eu tenho o da capinha amarela e tenho uma outra tradução também. O da capinha amarela. Ah, vou deixar isso para a próxima aula. Quando a gente entrar nas traduções, né? Imagine um texto bíblico, quer dizer, um texto sagrado bíblico da Bíblia, né? Do cristianismo, por assim dizer. E o que esse texto milenar, que é o texto bíblico, por exemplo, ele tem inúmeras traduções. Tao Te Ching. Bem, em traduções diferentes, nós podemos encontrar significados diferentes. Mas, primeiramente, vamos para o que é o tal do Tao Te Ching. Que é esse
Tao Te Ching, né? O caminho que não se pode dizer. Alguns vão atribuir a autoria, alguns não, né? No livro está escrito que é de autoria do Lao Tse, ou Lao Tzu, que significa o velho sábio. Então, alguns vão dizer que existia realmente essa figura do Lao Tse. Ó, a prole ali do Fabrício. Tudo bem? Tudo bem, criança? Seja bem-vindo às nossas aulas. Vamos aprender sobre filosofias orientais agora. Você vai sair daqui mais sabido que os seus coleguinhas da escola. Então, fique nessa aula até o final. Muito bom saber que o Fabrício traz aqui o filho dele, né, para aprender com a gente. Muito bom. Filho ou filha? Não estou enxergando, tá contra a luz? Fala seu nome. Heitor, fala? Heitor, isso. Heitor. Quantos anos? Sim. Não, 4 anos. 4? Ah, 5? 5 ou 4? Vai fazer 5? Ah, então é quase igual eu, Fabrício. A minha tem 4 anos também. É sequela da Covid, né? É da época do Covid, né? Faz parte. Que bom, muito bom ver as crianças, né? Se eu tivesse na minha casa, provavelmente minha filha tá odiando já para aparecer aqui. Ela gosta demais de ver vocês. Fala, papai, cadê seus alunos? Então a gente está aqui. O tal, né? Não o tal do, né? Mas o tal que pode ser dito não é o tal eterno. O que é o que é esse negócio chamado tal? A Flávia está dizendo bem, o caminho. Alguns vão dizer que é o caminho da virtude, é um caminho da virtude do sábio, por exemplo. E esse autor, né, que é o Lao Tse, ou Lao Tzu, é o velho mestre. O nome dele significa velho mestre. Alguns vão dizer que ele realmente existiu lá nos tempos do Confúcio, outros vão dizer que não é uma pessoa, mas é atribuído a este sábio velho, este sábio idoso, né? Que seriam sabedorias do seu tempo, que foram, digamos, sistematizadas ou organizadas. Paulo levantou a mão aí, abaixou, fala aí comigo. O professor, não se pronuncia Taoa, não? É Tao, o Tao, o Dao, com a Pô, letra D. no meu ensino médio só citaram Tao. E eu estudei pouco sobre o taoísmo também, tive pouco contato com o taoísmo, mas eu obviamente ouvi falar sobre o Lao Tse e foi exatamente isso sobre a época de Confúcio e tudo mais. Só ouvi igual caviar mesmo, entendeu? Aham. Mas é bom porque a nossa pronúncia é ocidentalizada, né? Vamos dizer, latina, ocidentalizada, e a nossa aproximação, não aproximação, né? Mas a tradução, ela é sempre uma escolha. E alguns tradutores optam pelo tal com a letra T, ou Tao. Outros vão dizer que é Dao, Dao de Jing, se aproximando mais da pronúncia chinesa. Mas aí acho que é mais preciosismo, entendeu? O importante é você saber os significados que seriam esses caminhos para a sabedoria, por assim dizer, né? Então, nós teríamos estes primeiros, né? Quer dizer, o autor começa o livro com um golpe de silêncio. O tal que pode ser dito não é o tal eterno, ou o tal. E quer dizer que a realidade é mais profunda, não cabe nas palavras, e ao invés de sempre que nós nomeamos, nós limitamos. Toda definição é uma prisão para o indizível. E a ideia da sabedoria taoísta
começa na linguagem, começa onde termina a linguagem, né? Um espaço em que apenas o silêncio a compreende. A ideia é justamente que não há uma definição. É legal, eu estou com essa versão que eu compartilhei com vocês aberta. Deixa eu ver se dá para a gente explorar ele um pouquinho juntos também. Essa versão que eu tenho aqui tem 604 páginas. Não é minha intenção explorar essa obra toda, mas porque ele tem bastante introdução e tudo mais, né? Ó, essa tradução, deixa eu ver, de livre distribuição, tá vendo? Então, não estou monetizando, então está para vocês. Cadê? Nota sobre o projeto Luz do Oriente, nota de tradução, tá vendo aqui, ó? Olha, essa tradução já coloca assim, ó. Tá, meu Deus, sobe ali, querido. O Tao Te Ching, lendo no português, no nosso português, né? Mas alguns vão colocar Jing, tá vendo aqui, ó? A pronúncia mesmo chinesa. Então seria, olha lá, ó, Dao de Dao de Jing. Dao de Jing, que significa o caminho, virtude, tratado, ou livro, né? Quer dizer, o livro do caminho para a virtude, ou o tratado do caminho para a virtude, por assim dizer. O Dao é muito traduzido como caminho, mas ele não quer dizer somente isso. Por isso que esse tradutor não fala só caminho. E no primeiro, dizer, no primeiro verbete, no primeiro verso, ele já diz o que é o tal. Diz sem dizer, define sem definir, como vocês puderam bem perceber, né? Ele já foi o segundo livro mais traduzido no mundo, atrás somente da Bíblia. Tá vendo? É o segundo livro mais traduzido no mundo. Eu acho uma obra, dizer, de filosofia, de cultura, de religiosidade interessante pra caramba. Deixa eu entrar no primeiro aqui, ó. Ele vai falar o que é o Tao, né? O Dao. Aí já começa, ó. O tal que pode ser dito não é o tal eterno. Ou seja, nada do que for dito sobre o tal pode expressar seu sentido integral, apenas fragmentos de observações. Vamos chegar no primeiro capítulo? Aqui. Que legal, essa tradução tem até a pronúncia, que eu não vou fazer. O tal que se pode falar não é o eterno tal. O nome que se pode pronunciar não é o eterno nome. O inominável é a origem do céu e da terra. O nominável é a mãe de 10.000 coisas. A constante não aspiração é contemplar o sutil. Eu vou ler tudo, depois a gente volta um por um, tá? A constante aspiração é contemplar a fronteira. Ambos possuem a mesma origem, mas são distintos em seu nome. O comum entre dois se chama mistério. O mistério dos mistérios é o portal para todas as maravilhas. Acho bacana porque... Pode falar. Bruna? Desculpa, eu estou escrevendo ali. Já vou mandar lá. Não vi que Tá bom. eu tinha abrido o microfone. Não, tranquilo. Quem mais falou aqui? Paula Nascimento. Professor, ele é mais uma intuição do que uma tradução verbal. Você fala a intuição da pronúncia, né? Então, o que é o tal? O tal, como você pode perceber ali, é algo além
do que necessariamente caminho, só caminho. E, por exemplo, não sei se vocês já conheceram o Bruce Lee. Ele fez uma arte marcial, Jet Kune-Do. Jeet Kune Do, que tem um nome em francês, ó, em chinês, né? O Jeet Kune Do, que é o caminho, como é que é? É o modo de interceptar o punho, né? Aí tem o do Jeet Kune Do. É o caminho, será que é o caminho do Jeet Kune Do? Ou são os princípios dessa arte marcial? São as filosofias, os valores, entendeu? Então, tal não tem necessariamente só uma expressão de caminho. É uma expressão que vai além. Mas o que ele está querendo nos levar é a uma definição indefinida. Quer dizer, eu poderia dar nome, mas dar nome é limitar esse significado. O nome que se pode pronunciar não é o eterno nome. Se eu posso pronunciar, se eu posso classificar, deixa de ser eterno. Mas ele dá um nome de tal, assim mesmo. E, por exemplo, o inominável é a origem do céu e da terra. Em uma outra tradução, ele vai dizer que o inominável, aquele que não pode ser nomeado, parece coisa do Harry Potter, né? O inominável. É o Voldemort, né? O Voldemort, inominável. O inominável é quem criou o céu e a terra. O nominável, aí já é outra coisa. O nominável é mãe das 10.000 coisas. Na verdade, está querendo dizer, tipo assim, de uma infinidade de coisas. Então, o primeiro princípio, né, é que não se pode nominar o que é eterno. Não se pode trazer a essa essência, não dá para trazer a essência de alguma coisa. No coração do taoísmo é a constatação de que o real é indizível e toda tentativa de definir o tal já reduz o tal, já reduz ele. O tal não é um ser, o tal não é um Deus, o tal não é uma energia, mas é um fluxo. Ele fala caminho, mas você não imagina uma estrada reta, entendeu? Mas é um caminho natural. E que, a partir, digamos, deste caminho, é o movimento que sustenta e transforma todas as coisas. É, digamos, a respiração invisível do universo. É um vazio fértil, que antecede o nascimento, que acolhe o retorno. Então, olha a riqueza, né? Por trás dessa filosofia, por trás desses conceitos. O que eu estou para dizer a vocês dentro desse livro é algo que vai para além do que é nominável. É algo que não pode ser classificável. E o nosso pensamento ocidental é classificatório. Separa, sistematiza. Vamos aqui estudar as religiões. Ah, tá. Daí o que essa religião entende por isso, por isso, por isso. Você sistematiza em assuntos ou em conceitos. Você classifica, tenta dominar. Esse é o pensamento ocidental. E o tal já é um desapego de palavras. Ele não se propõe a nomear alguma coisa. Nomear é congelar o que é vivo, por assim dizer. E a linguagem, por mais bela que seja, é uma ponte frágil. Por isso que o Tao Te Ching já começa com: é preciso dizer que o tal não pode ser dito.
não pode ser nomeado, não tem como definir, por assim dizer. É uma contradição que não é um erro lógico, mas, digamos, um método espiritual, por assim dizer. Um paradoxo que desarma nossa mente racional e nos convida para uma experiência direta. O Lao Tse ele não quer que a gente acredite nas palavras dele, mas a ideia é nos silenciar e ouvir o que o mundo já está dizendo. Nas próximas aulas a gente vai ver como é que o Tao ele conversa com outras religiões, com outras religiosidades. A Bruna, bom, pelo que entendi, o livro fala sobre uma ordem natural do universo, prática de virtudes espirituais, ética. Aqui também temos que ter reflexões, equilíbrio e humildade, e tem influência sobre tradições, taoísmo e budismo. Ótimo, Bruna, ótimo. É bem por aí. E então, estou introduzindo vocês a ele. Eu vou voltar no nosso slide, mas já deu para ver uma carinha do que é o Dao De Jing. Mas para a gente perceber que há uma grande profundidade nas sabedorias orientais que a gente precisa considerar. E que em muitos casos a sabedoria oriental é descartada, não é explorada devidamente, explorada no sentido de extrair o seu potencial, né? E a gente eu consigo ver, não sei, vocês vão me dizer depois, mas eu consigo ver nessa sabedoria oriental vários pontos de contato com outras sabedorias, vários pontos de contato com valores, digamos, não gosto de dizer universal, mas vocês entendem, né? Que eu consigo perceber esse valor naquela religião, esse valor naquela outra, parece que está aqui, está ali, entende? Me parece que é quase que alguém que pegou várias religiões, colocou vários conceitos e falou, nossa, e se a gente sistematizasse, entendeu? E se a gente colocasse isso em em um livro e colocasse dentro, vamos dizer, da cabeça do ser humano esses conceitos, né? Sem nomear a religião por trás, mas é uma, uma impressão que me dá, digamos assim. Não necessariamente que seja assim, né? Bom, indo adiante, eita, será que travou? Travei, voltei. Bom, bora lá então. Esse caminho, o que é o tal do tal, né? O que significa esse tal? É o caminho que não se pode dizer. O que mais que é o tal? Imagina esse vento que passa, o caminho que fala. Consegue fechar os olhos, imaginar um vento movendo as árvores sem esforço? Consegue ver ele passando nas mãos, mas não se prende na mão, não dá para segurar o vento?
O Tao toca tudo, mas não possui nada. O Tao é como o vento, invisível, livre, inevitável. E quem vive em harmonia com ele deixa de lutar contra a corrente. Essa é uma das filosofias do taoísmo. Não é uma ideia de passividade, mas de lembrança, por assim dizer. Ele é um processo, né? Não é um produto. Ele é tudo, é o que acontece quando nada é forçado. E dentro dessa filosofia, dentro da teologia, filosofia do Tao, a natureza inteira se move segundo o Tao. As águas que correm para o mar, as folhas que caem no outono, o sol, claro, né? Perdoem a figura de linguagem, mas o sol que se põe sem pressa. E o sábio é aquele que observa o curso natural da vida, da natureza, das coisas, da sociedade e aprende com ele. E esse pensamento taoísta, a desarmonia humana é uma resistência, nasce da resistência. Quando nós insistimos em controlar o incontrolável, nós sofremos e a sabedoria estaria em seguir o curso, não lutar contra esse curso. Ou seja, não seria só um conceito metafísico, mas uma espécie de ética existencial que nos ensina o equilíbrio entre ação e não ação, ação e rendição, fazer e não fazer. Como eu me equilibro dentro disso? O Ocidente, ele valoriza o fazer. A gente vive, segundo Byung-Chul Han, em uma sociedade da produtividade, né, da hiperprodutividade, em que nós exploramos a nós mesmos, em que nós vivemos pela produção, nós vivemos pelo trabalho ou por ter as coisas, vivemos dentro desse ciclo que agora nós somos os senhores de nós, senhores no sentido de o senhor de escravos, né? Antes era preciso ter alguém chicoteando as suas costas para que você, né, continuasse ali produzindo. Agora nós mesmos chicoteamos as nossas costas. Alguns com 2 trabalhos, outros fazendo isso, outros fazendo aquilo, mas é esse constante fazer, fazer, fazer. Eu preciso fazer alguma coisa. Minha esposa ficou doente esse final de semana. Ela ficou 4 dias em casa. 4 dias, ou seja, quinta, sexta, sábado e domingo, voltou a trabalhar segunda-feira. E eu falei para ela, eu te conheço, você não vai ficar sem fazer nada. Você vai, daqui a pouco, você vai pegar uma vassoura, vai pegar o aspirador e vai começar a fazer alguma coisa. Paula, é tipo o tempo. É tipo o tempo. 3 palavras contêm. O tal é tipo tempo. Só que é além do tempo. Por isso que ele não define como o tempo. Mas ele estaria além desse tempo. Eu falei para ela, falei para minha esposa, você não consegue ficar sem fazer nada. A médica falou que você precisa repousar. Você vai repousar? Ela, não, tô muito cansado, tô precisando. Deitou 2 horas, dormiu, né? Dormiu umas 2 horas. Depois, o que ela fez? Fez coisas. Voltou para esse fazer. E como eu disse, o Ocidente é fazer, 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 fazer. O Ocidente é produção. Infelizmente, às vezes a gente se vê dentro dessa prisão
de produtividade, de fazer coisas, e não é por aí. O Tao valoriza a fluição. O fluir não é uma ideia de inércia, então não vou fazer nada. Uma ideia de sintonia. Ele usa o símbolo da água, por exemplo, porque o Tao vence pelo que cede. A água é flexível, mas é invencível. Já viu aquela do água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Ou então aquele vídeo do Bruce Lee, né? Pegue a água. Você põe a água numa xícara, ela se torna a xícara. Você põe a água numa garrafa, ela se torna a garrafa. Você põe a água em um copo, ela se torna o copo. A água pode fluir ou a água pode quebrar, impactar. E ele termina dizendo, né? Seja água, meu amigo, seja água. Justamente para dizer que a água, ela é adaptável. A água flui. Por onde ela consegue passar, ela dá um jeito e passa na sua forma líquida, né? E se ela passa por calor, ela se torna um vapor e também escapa. Se ela está dentro de um ambiente frio, ela se solidifica, mas ao mesmo tempo pode ser que ela passe pelos poros daquele plástico. Já reparou que eu falando em água, eu não trouxe a minha. Essa água ela pode passar pelos poros de determinados plásticos e daí a estrutura por fora de um lugar que você colocou água ali para formar gelo, ela congela também. Então essa água é esse Tao, que é o símbolo do Tao, né? Que é fluido, que passa pelos obstáculos. Aí de novo a ideia do vento, né? Não pode ser dominado. Está em tudo, passa por todas as coisas. Então, o Tao é esse fluxo que gera todas as coisas. É um caminho, um curso natural que todas as coisas seguem. Gera transformação, é um movimento eterno de nascer, mudar e retornar. É a harmonia, o alinhamento com o ritmo do universo. É o fluxo, a corrente que permeia toda a existência. Esse é o Tao. Deixa eu ver se dá para dar tempo da gente ir para os próximos, né? Eu acho que dá. Eu acho que dá. Por exemplo, eu compartilhei com vocês, há alguns tempos atrás, que eu estava com uma tia com uma doença meio grave, que tudo indicava que ela iria morrer. Ou que ela iria fazer a passagem, ou que ela, enfim, ia desencarnar, como você preferir. Tudo indicava que era uma doença terminal. Todos os exames que aqueles médicos fizeram indicavam, olha, deu metástase e não tem mais o que fazer. E daí? Aí, falei com vocês, né? Cada um se apega no Deus que tem. Os religiosos ali do catolicismo foram fazer novena, foram rezar o terço, foram para Aparecida. Os evangélicos foram fazer campanha de oração. Os espiritualistas foram procurar suas metodologias também. Cada um foi procurar uma forma de encontrar uma resposta, de encontrar uma resolução. Mas, se a gente olhar pela filosofia do Tao, e daqui a pouco tem um plot twist. Se a gente olhar pela filosofia do Tao, lutar contra algo que está aí
pode parecer contraproducente, por assim dizer, é negativo. É necessário que eu me realinhe com o tal, que eu me realinhe com esse fluxo da vida. A vida, ela tem um fluxo dentro da ideia do tal. E quando a gente aceita o fluxo, a vida se torna mais leve. A ideia não é que eu não vou sofrer. O tal não tem essa promessa que você não vai sofrer, mas o tal nos ensina a eliminar o sofrimento, atravessar o sofrimento com maior serenidade. Da mesma forma como um rio se curva diante das pedras sem perder o seu destino, o sábio se curva, não se curva no sentido de se prostra, entendeu? Mas ele faz uma curva, ele desvia, ele se adapta. O rio adapta-se até chegar no seu caminho, diante dos obstáculos, das pedras. Da mesma forma, o sábio curva-se, ele desvia, ele faz as suas curvas diante da vida, sem perder a sua essência. A sabedoria do Lao Tse na espiritualidade é a naturalidade. O divino não está acima do mundo, mas está pulsando dentro dele. Olha que profundidade, né? O divino está no mundo, dentro do mundo. Seguir o tal é se reconectar com essa força discreta e contínua que sustenta tudo. O caminho não estaria fora, mas é o próprio ato de caminhar. Bacana, né? Isso, André, esse é um estado de flow, fluxo. Flávia, passar o sofrimento com um pouco mais de resiliência. Exato, exato. É perceber que vocês assistiram o filme do Doutor Estranho? Deixa eu ver aqui se tem um pedaço. Doutor Estranho, Linha do Tempo. Como é que é o nome da... O Doutor Estranho Multiverso da Loucura? Mas como que é o nome da mestre lá? A carequinha? Ânsia. Ela não tem nome não, o nome dela é Anciã. Só Ânsia, isso aí. Essa parte aqui, peraí. Pô, ela é irada demais. Deixa eu ver se é essa parte, peraí. É essa parte mesmo. Vou mostrar pra vocês e a gente vai... Seu super-herói favorito? Também gosto demais dessa narrativa. Bora lá. Eu acho que vocês vão conseguir ouvir. Peraí. 3 minutinhos, aí a gente fala sobre ele. Fala sobre o conceito de tal a partir dele, tá? E vão conectar com a ideia de vida, morte, luto. E vou falar sobre minha tia de novo. Dá pra ouvir aí? Tome cuidado ao entrar aí, nós enceramos o piso. Tô procurando o Doutor Estranho. Está ao menos 5 anos adiantado. Stephen Strange realiza uma cirurgia a 20 quarteirões naquela direção. Diga, do que você precisa? Isso aí. Ah! Acho melhor não. Desculpa, mas eu não tô pedindo. Não quer fazer isso. Tem razão, não quero, mas eu preciso dessa joia e eu não tenho tempo pra... Reiniciaremos, o que acha?
Por favor, por favor. Muito, não posso ajudá-lo, Bruce. Se eu der a joia do tempo para ajudar a sua realidade, condenarei a minha. Com todo respeito, tá? Eu não sei se a ciência concorda com isso. As joias do infinito criam o que você vivencia como fluxo do tempo. Remova uma das joias e esse fluxo se divide. Isso pode beneficiar sua realidade. Mas a minha nova, essa não muito. É que nessa ramificação da realidade, sem nossa maior arma contra as forças das trevas, nosso mundo seria dominado. Milhões vão sofrer. Então me diga, doutor, a sua ciência pode evitar tudo isso? Não. Mas podemos apagar isso, porque assim que acabarmos com as joias, poderemos retornar cada uma à sua linha temporal no momento em que foi tirada. Então, cronologicamente, nessa realidade, ela nunca terá saído. Sim, mas está esquecendo a parte mais importante. Só devolverão as joias se vocês sobreviverem. Nós vamos, eu vou, eu prometo. Eu não arriscarei essa realidade por uma promessa. É o dever do Mago Supremo proteger a Joia do Tempo. Então por que o Doutor Estranho entregou ela? O que você disse? O Estranho, ele entregou ela, ele deu ela ao Thanos. Porque quis? Sim. Por quê? Eu não tenho ideia, pode ser que tenha cometido um erro. Ou então eu. E foi aí que a porca torceu o rabo. E o Hulk e o... Como é que é o nome do doutor ali? É o... Eita, esqueci. O Bruce, né? E aí que o Hulk e o Bruce começaram a ter personalidades distintas, né? Nesse choque. Daí o Hulk não vinha mais quando o Bruce Banner queria. Mas eles viram a ideia, a linha do tempo, né? Como é que é o nome da agência do tempo lá no Loki? Vamos ver se vocês são tão nerds. AVT, em inglês fica TVA. Boa. Aí tem a linha do tempo da AVT. Deixa eu ver. Ai, cadê, gente? Cadê? Deixa eu ver se tem como imagem aqui, peraí. Cadê? Loki e AVT. Tem a explicação das linhas do tempo. E lá, enfim. Mas deu para perceber ali a ideia de linha do tempo, né? Que tem uma grande linha do tempo para aquela linha do tempo. Tem uma linha do tempo, e se uma coisa muda, nasce uma ramificação da linha do tempo. Aí na AVT, que é uma agência de monitoramento, né? Tipo, é a polícia do tempo. Existe, a partir do fenômeno do Loki, existe uma linha do tempo e várias outras linhas do tempo. Taoísmo e o Tao. Então, o Tao é assim. Cada um de nós tem... Cada um de nós. Então, existe o Tao, que é esse flow, esse caminho, esse fluxo da natureza, do tempo, da harmonia, da existência, que está em tudo e está em todos. Tá. Dentro dele tem o meu
tem o seu tal, tem o do Paulo, da Bruna, da Pantini, da Flávia, da Fátima, da Andressa, da Paula Nascimento, do Marcelo, de todos que passaram aqui na aula de hoje também, né? Da Bruna, quem mais que passou por aqui? Nós temos o tal de cada um. Então, nós temos essa grande linha do tempo. E nós temos as nossas linhas do tempo, que dão essas ramificações. É como se cada um tivesse também o seu tal, o seu flow, o seu caminho. E dentro desta linha de acontecimentos, de existência, desse fluir da existência de todos, existe a minha existência, que ela teve um começo lá em 1991, e eu passei por essa pedra por aqui, e por aquela outra, e pela outra, e daí eu fiz minha graduação, e tive contato com essa pessoa, com aquela pessoa, e passei por altos e baixos, e sentimentais, e depressões, e experiências, e isso e aquilo. E esse é o meu flow, indo por aqui, indo por ali, passando por essas pedras do nosso caminho, que não necessariamente são obstáculos para que não nos desloquemos, mas para que nós continuemos a nossa jornada em direção ao nosso caminho. Ok. Dentro desta jornada, haverá um fim. E é natural, porque o tal, como o tal geral, por assim dizer, né? O grande tal, ele é eterno. Mas o meu não. O meu não é eterno. Eu tenho um nome. Eu sou um ser. Eu tenho um começo, um nascimento. Eu sou cíclico, né? Sou cíclico porque eu nasci e aí eu amadureci, cresci, fiz o meu ciclo de existência, né? Fiquei adulto, amadureci, casei, me reproduzi, tenho uma filha. Lá na frente o meu tal vai terminar. Pelo menos essa etapa do ciclo. Que pode ser a morte, pode ser a desencarnação, enfim, eu vou me transformar em outro elemento. E eu vou me transformar em uma cinza, em um pó, em matéria orgânica, e outros animais vão se fazer a partir de mim. Mas eu tenho esse ciclo. E a ideia é que, quando eu percebo que tudo tem o seu caminho, que as dificuldades existem, que as pedras nos nossos caminhos continuarão a existir. Nossa, mas eu passei por tanta coisa difícil. Mas não é por isso que você vai acabar com o seu tal aqui. Eu vou cortar o meu tal no meio. Pelo contrário. O seu tal prossegue. E a ideia é essa. Você se harmonize e perceba esse fluxo diante da sua vida, diante do seu existir, a caminhar, né, em direção aos nossos propósitos, às virtudes do nosso ser. Propósito até engraçado, né? Tinha acabou de falar do Locke, né? Do glorioso propósito. Mas para a próxima aula, a gente explorou bem o tal, a gente vai começar pelas virtudes, que é o T ou o D desse livro. Então, existe um fluxo. E daí eu falei que ia falar da minha tia. Então, todas as previsões diziam que ela tinha 3 meses de vida. E pagou uma consulta de R$1.000 lá para São Paulo. E a médica falou assim, não, os médicos estão certos. É isso aí mesmo. Seu tal vai terminar. E a família, alguns já meio desesperados, outros, meu Deus, e agora, e agora? Ela também tendo suas reações. Até que veio um outro médico lá, no mesmo hospital, não sei se ele era plantonista ou se, enfim, ele resolveu olhar de novo os exames e tal. Ela tinha feito uma ressonância, e na ressonância apareciam vários pontinhos pretos.
que acontece? Minha tia, ela fez uma remoção deu câncer no útero, e o útero bem na paredinha do útero que encosta no intestino. E teve que tirar o útero, pois o câncer passou para a parede do intestino. E foi evoluindo com o tempo e teve que tirar a bexiga. E olha só a complexidade, né, da saúde. E agora? Ela ficou com bolsinha de colostomia, uma bolsinha para urina também. E daí todos os dados indicavam realmente pouco tempo de vida. E como que a gente lida com isso agora? A gente está falando de religiões, cada religião foi para um canto. Aí esse médico falou assim, não, peraí, deixa eu ver. Foi ver os exames, não falou, peraí, gente. Isso daqui, aí fez outros exames, olhou direitinho e falou, não, peraí, esses pontinhos não é metástase, são fezes. Porque teve um momento que rompeu lá e tal, bolsinha lá dentro e foram fezes para todo lado. E daí, aquilo que parecia o fim do tal, o fim da existência, o fim do caminho, para ela, mudou toda a percepção. E agora se tornou, parece que era um rio que estava represado, e agora ela conseguiu ultrapassar a barreira dessa represa, e agora o rio continua a seguir. Mas é um impacto, né? É um impacto, parece que não vai passar dali. Você entrou numa dificuldade, tudo indica que não passa daqui, até o momento em que transborda e o rio segue fluxo. Bacana, a gente teve uma outra percepção, a família reagiu de uma outra forma. E aí, religiosidades, cada um vai atribuir ao seu rito, não é mesmo? Porque eu fiz tal novena, porque eu rezei isso, rezei aquilo, porque eu fiz tal campanha. Ótimo! Que cada um continue feliz com o seu rito, com o seu ritual. O importante é que soubemos lidar com o fato, com a positividade do rio ter passado a barreira, né? Do rio ter se dobrado e feito a sua curva, né, diante desse obstáculo que era a doença. Vai ter que passar por mais tratamento e uma quimioterapia bem intensa mais, né, para ter um pouquinho mais de extensão de vida e tudo mais. Mas ok, e se não tivesse tido isso? Aí o rito tal não ia fazer efeito, aí eu não tive fé, isso, aquilo, entende? Como as espiritualidades procuram suas respostas, enquanto a percepção, por exemplo, do tal é cíclico. Tem um começo, um amadurecimento, um meio, tem um final. Pode ser que o final seja agora, pode ser que seja mais adiante, mas sigamos esse fluxo da vida, do existir. Significa que eu não vou fazer nada, eu vou, deixa a vida me levar? Significa inação? Muito pelo contrário. Nas próximas aulas, nós vamos ver, primeiro, a ideia do T, né? A virtude do ser, depois a ideia de Wu Wei, que é a não ação, mas é uma ação sem esforço, ou onde é que eu faço o quê? Onde é que eu vou até onde me cabe. Eu faço algo sem forçar nada, entendeu? A ideia do água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, mas no sentido de insistência diante de algo que pode ser moldável. Como a gente viu no exemplo do rio, o rio não vai furar pedra, o rio vira, continua a sua ação, sem aquele esforço de querer empurrar uma pedra que está fixa, né? Mas depois, nas nossas próximas aulas, a gente vai continuar explorando o Tao Te Ching. Espero que vocês estejam animados. Me digam aí no chat se está sendo interessante para vocês. Convido a
acessar, né, o material. Eu mandei para vocês uma tradução aqui, mas tem muitas outras traduções. Tem tradução em espanhol, para quem sabe ler espanhol, em inglês, para quem sabe ler inglês, outras traduções em português. A Andressa, né, estava falando do livro, tem uma tradução que ela tem lá, que é uma amarelinha. Você tem o nome do autor, hein? Do autor, do tradutor? Tao Te King. Richard William, acho que é, né? Não, peraí. Acho que não é esse. Deixa eu ver se é esse. Não, não é o Richard William. Ou será que é? Amei demais, obrigado. Deixa eu ver se é esse do Richard William. Peraí um pouquinho, pessoal. Peraí, eu tô com ele aberto aqui. Deixa eu compartilhar com vocês que eu acho que é. Peraí. Deixa eu ver. Conteúdo. Acho que não é essa edição, pelo menos. Que ele tem o texto e uma explicação do tradutor. Acho que é esse. Não, não é esse, não. Não é esse. Deixa eu ver. Tao Te King. Deixa eu ver só qual que é a capinha aqui. É do Humberto Roden. Esse mesmo. Isso, Andressa. Esse mesmo, Humberto Roden. Esse do Humberto Roden, deixa eu ver se tem PDF. Acho que tem. Se eu conseguir, eu já mando para vocês. Espera aí. Esse do Humberto Roden, ele tem algumas aproximações, por assim dizer, com o cristianismo. Entendeu? Não sei se eu já falei para vocês, mas as traduções, toda tradução, ela requer uma escolha. Requer de você uma opção. Acho que é isso mesmo. Peraí. Vou colocar no Google Drive e disponibilizo para vocês acessarem, tá? Espera lá. É isso mesmo. Peraí. Deixa eu mostrar aqui para vocês verem, pessoal. Ó, esse daqui, ele tá digitalizado de uma forma meio ruinzinha, né? Mas devem ter outras. Ó, tá vendo aqui é o primeiro capítulo, né? Primeiro verso, capítulo. O uno e o verso. O insondável, o tal, que se pode sondar, não é o verdadeiro insondável. O inconcebível, que se pode conceber, não indica o concebível. Não no inominável está a origem do universo. O que é nominável constitui a mãe de todos os seres. O ser indigna a fonte, o ser indigita a fonte incognoscível. O existir nos leva pelos canais cognoscíveis. O ser e o existir são a realidade total. A diferença entre ser e existir é apenas os nomes.
Mistério é o fundo da sua unidade. Eis em que consiste a sabedoria suprema. Aí ele tem uma reflexão filosófica. O que eu acho particularmente interessante nesse caso aqui é que ele traz alguns conceitos, alguns termos que são próximos, por exemplo, ao cristianismo. O tal é realidade insondável, o Brahman absoluto. Brahman é de onde? Religião védica, hindu. A divindade transcendente, que como tal não é acessível ao nosso conhecimento finito, o tal ser ontológico ultrapassa todo o nosso conhecer lógico. Só conhecemos a divindade transcendente na forma do Deus imanente, que é um conceito de teologia cristã do século XX, do século XIX. O nosso conhecer finito finitiza o ser finito. E assim, as explicações, por assim dizer, ele vai utilizando termos mais comuns para as religiões ocidentais, entendeu? Então, acho que a gente vai caminhar nessa tradução, beleza? Por opção, para a gente ver essas explicações filosóficas dele e também traçar as nossas próprias, tá bom? Então, eu já estou colocando aqui no Google Drive, beleza? Vai estar aí, daí vocês já pegam o link aqui dentro, tá? Ciência da religião, nova pasta, Tao Te Ching. Beleza, vou colocar esse daqui e vou colocar também aquele que eu mandei o link para vocês. Ah, achei uma tradução, uma versão melhor aqui. Melhor de ler. Inclusive para o Paulo, que às vezes usa aquele leitor de PDFs, pode ser interessante. Peraí. É esse daqui, ó. Eu vou colocar lá também. Vou colocar lá. Então tá. Vou colocar no chat. Peraí, Paulo. Eu vou colocar o link da pasta toda. Antes eu vou mostrar a pasta para vocês. Olha só. Então, eu vou compartilhar essa pasta aqui com vocês. Compartilhar. Qualquer pessoa pode ler. Tem essa versão, que é a primeira que nós abrimos aqui, fizemos a leitura inicial, tá? Temos esta outra aqui, que é do Humberto Holden. Nós vamos trabalhar dentro dessa daqui, do Humberto Holden, tá bom? Aí tem uma outra, que é a que eu mostrei para vocês, essa daqui, é a mesma coisa, só que tá bem ruim de ler, tá? Então a gente vai nessa daqui, tá? Palavras do editor e tal, mas mais legível é melhor para a gente ler, do jeito que tá aqui, tá? Introdução, os livros máximos da humanidade, Bhagavad Gita, Tao Te Ching, Evangelho e tal. Aí já começa as preliminares do Humberto Holden. Ó, considerei como minha missão terrestre traduzir e explicar estes 3 livros máximos da humanidade. Se eles fossem conhecidos e vividos, a vida terrestre do homem, em vez de ser o inferno de discórdias, seria o paraíso de harmonia e felicidade. Tendo a concordar. Então, estou mandando aqui com vocês no chat. Opa, peraí. Ver se foi. Peraí, pessoal, acho que foi o do
Agora eu vou mandar o da pasta. Peraí, não sei se foi o da pasta. Se é o mesmo. É o mesmo, é o mesmo. Beleza, pessoal. Então, tá aí compartilhado com vocês. Encontro vocês, então, semana que vem. Leiam. São trechos pequenos, tá? São trechos pequenos. O que a gente vai combinar de ler aqui, então? Para a próxima aula. Eu vou explicar com vocês. A gente explorou um pouquinho do que é o Tao. Vamos entrar pelo T. Tá vendo que ele escreve Xing, né? Novamente são escolhas. Então, podendo, leiam as primeiras páginas aqui, ó, que é palavras do editor, tá? A gente entendeu por que escolhe essa ou aquela. A introdução, para vocês verem o background, quem era o Lao Tse, o Tao Te Ching. Ele está explicando, né? Das pronúncias e tudo mais. Para compreender o Tao. Então, bora combinar aqui, ó. Vamos ler até a página 11, tá bom? Diagrama chinês não precisa, porque ele está explicando dedo. Daí leiam novamente, mas daí anotando o que vocês puderem e fazendo comentários sobre esse primeiro poema que a gente leu e façam a leitura da explicação filosófica, tá bom? Então, até a página 15. Depois, se tiverem tempo, se estiverem tranquilos, leiam o poema 2 e a explicação filosófica. Ou seja, bacana ali até a página 17, até semana que vem. Façam anotações, tragam comentários para a gente tornar essa aula aqui mais interativa ainda. Beleza, pessoal? Espero ter sido interessante para vocês. Nos vemos então na próxima quarta-feira, dia 15. Esta aula, então, a princípio, ela vai ficar disponível para vocês depois lá